sei quantos de vocês acompanharam, mas a NBA tá sofrendo há algum tempo atrás uma onda de investigação e de jogadores, inclusive suspensos, por envolvimento com apostas, que fariam ali o jogo tipo esquema Paquetá, de eles estarem jogando a favor de apostadores. O caso que ficou mais famoso foi o Jontay Porter, um cara que nunca foi líder do time, nunca foi All-Star, nunca foi conhecido, realmente só ficou falado depois que ele foi banido permanentemente, para sempre, nunca mais poderá jogar na NBA, por ter seu envolvimento com apostas. Um tempo depois, começou as investigações no Terry Rozier, que aí a história já muda um pouco, né, porque ele é literalmente o rosto de uma das 30 franquias Charlotte Hornets. As investigações ainda estão acontecendo, ele teve um alerta até agora, mas nada que fez a NBA banir. O último foi Malik Beasley, que inclusive perdeu a casa, foi despejado, que estava envolvido em esquema de apostas, que estava sendo investigado pelo FBI, um cara aí que tá devendo até as cuecas de tanta dívida que esse cara tem, é bizarro. Depois tivemos a prisão do Marcus Morris, que estava devendo a cassinos $250 mil, foi preso na frente da família, inclusive. E por último tivemos o Gilberto Arenas, que realmente o Gilberto Arenas aí já tem um histórico de ter levado arma pra dentro do vestiário, famoso caso Guns N' Roses. Porém, ele também foi preso por estar rodando um poker ilegal com traficantes. Não é somente os amiguinhos jogando. Tinha peixe grande que tava nesse rolo aí desse poker ilegal que ele tava armando. E aí, tirando esses dois que de fato não estão envolvidos em jogo em si, a gente tem 3 atletas em atividades que estavam envolvidos em manipular jogos por participarem de esquemas de aposta que estariam aí afetando a NBA. E qual que é o elo disso tudo? Moses NBA. Essa conta aqui, Moses NBA, simplesmente previu tudo que iria acontecer meses antes da água bater na bunda desses caras. Uma conta anônima de Twitter sabia do esquema que estava rolando de apostas embaixo da NBA, que a NBA levou meses para pegar cada um. Essa conta, infelizmente, não está mais ativa pra gente ver o histórico dela, mas a gente tem salvo aqui prints desses momentos. Aqui é um print dele falando, tem um próximo jogador que vai ser reportado como próximo. Não vou falar o nome, mas ele joga no Pistons. Se pra vocês isso não é o suficiente, primeiro foi o Jontay, depois foi o Rozier. O próximo vai ser um tal de MB. E isso foi uma resposta que ele fez de um parlay do Jontay Porter, jogador banido da NBA por esquema de apostas. Porém, esse jogo foi um jogo contra o Grizzlies. Esse jogo contra o Grizzlies foi um jogo meses antes do jogo que fez ele ser banido, que fez o Jontay Porter ser pego. Uma conta anônima do Twitter sabia de todos os passos que a NBA tinha que dar meses antes da NBA dar. Vocês têm noção disso? E aí o que que pega? Esse não é a primeira polêmica de escândalo que a NBA teve envolvendo apostas. Tem até um documentário da Netflix falando sobre, mas caso vocês não sabiam, Tim Donaghy era um juiz que estava associado com um grupo de apostadores. Isso quando a NBA ainda nem pensava permitir apostas. Para caso você não saiba, a NBA hoje é parceira de apostas esportivas. E não só ele foi pego, e foi o maior escândalo da época, como ele ia dedurar a NBA sobre como a NBA manipulava jogos intencionalmente a favor dela, mas aí ele foi dispensado, né? E aí a investigação acabou por aí. Até juízes no rolo, como Scott Foster, que tem um recorde histórico contra o Chris Paul, tava até apitando aqui nessas finais. Mas enfim, o assunto não é sobre esse escândalo de apostas. E aí a gente tem esse anônimo, que ninguém sabe quem é, ninguém faz ideia de quem que é essa pessoa de verdade, que está prevendo todos os escândalos que tá rolando na NBA, e a NBA, que é uma NBA gigantesca, não consegue fazer nada. E para somar tudo, essa conta sumiu. A gente nem consegue fazer um backtracking de quem seria supostamente essa pessoa na conta, pra gente fazer ideia do que está acontecendo. Era o que todo mundo pensava, até esse careca aqui entrar na conversa e ele sozinho fazer uma investigação para saber quem é esses Moses. O Moses comentou no Discord dele: se você acha que eu não gastei nenhum minuto da minha vida focado nesse próximo projeto, eu tô aqui para te dizer que você está errado. Esse próximo projeto vai ter pessoas envolvidas que nenhum outro projeto conseguiu pegar suas mãos. Alguns nomes eu não posso legalmente mencionar, porque eles fazem muito dinheiro de um certo caso
incidente de aposta da NBA e estão envolvendo processos por isso. É engraçado que a gente vê que esse careca aqui realmente de fato descobriu algo, porque tudo que ele levantou foi justamente o que pode estar envolvido de pessoas que ele não pode legalmente manter o nome, porque tem um certo escândalo com a NBA. Esse careca não só pode ter revelado quem são essas pessoas envolvidas, como esses nomes seriam Carmelo Anthony, Larsa Pippen, que eu acho que Larsa Pippen é um familiar de Scottie Pippen, é a esposa de Scottie Pippen, Nicolas Cage, uma mulher sem pernas. Aí você escolhe quem é mais absurdo, o Nicolas Cage é uma mulher sem pernas. Madea's Family Reunion, que eu não sei quem é. Meme Coins, que é muito bom pra lavar dinheiro. E talvez a jogada mais grandiosa na história moderna do Knicks. Essa seria a jogada em questão. Hartenstein gets it out to Anunoby. DiVincenzo a three. Bang! Bang! Knicks take a 1-point lead with 13 seconds remaining. The Garden is shaking right now. Agora, como um buzzer beater de 3 pontos está envolvido, esse é um grande mistério. Mas o que esse careca descobriu é que, fazendo suas investigações, supostamente esse Muse é Mustafar Omar. Esse Mustafar Omar seria um parente, isso tudo o que o careca descobriu, tá? Isso é tudo que o careca descobriu. Seria parente desse Amar Al-Awdeh. Perdão se eu não sei falar nomes árabes, foi mal. Eles são primos. E esse Amar Al-Awdeh era o cara que fez o esquema do Porter ser preso, que fez o esquema do Porter ter sido banido da NBA pela aposta. E esse teria sido somente um dos acontecimentos dessa grande seita, acho que é uma palavra meio pesada, mas dessa grande conspiração pairando a NBA, no qual os caras sabem antes da NBA o que vai acontecer, porque são eles que estão comandando o que vai acontecer com supostamente essa lista que esse carecão aqui descobriu. Esse careca, inclusive, ligou pro Omar. O Omar falou que, tipo, ele conhecia pessoas quando ele fez a aposta do Porter, e depois ele falou que viu informações públicas. Aí quando o careca perguntou do Amal El-Awi, ele falou que não conhecia, e aí depois eles viram que na verdade era primos, porque ele achou o Facebook do Omar. Esse cara é um jornalista pica. Ele tava com tudo pronto, só esperar. Vai lá, Omar, assume que tu é um bandido. Psico, você beijava a careca do presidente da NBA? Tá de sacanagem, né, parceiro? E qual que é a diferença dessa vez pro caso do Donagai, por exemplo? Dessa vez, a NBA, diferente daquela época, tem parcerias com apostas. Não está derrubando o canal, legalizando, não. Agora casas de apostas são parceiras da NBA. Então, além da NBA estar levando uma grande fatia gorda com patrocínios de apostas, o argumento do Cedric é que ele diz que, tipo assim, isso não é muito do que se importar. Em termos de venda e de stream na liga, não impacta muito, mas faz uma certa diferença no engajamento. A questão de, tipo, permitir apostas, né? De deixar o pessoal permitir apostas. Eu daria um selinho em troca de uma Wilson. Nossa, o preço de vocês tá muito barato. E aí a teoria é que já que agora não existe mais uma luta, uma guerra, agora que as apostas são beneficentes para o bolso da NBA, eles ficam mais próximos em contato com as casas de apostas, e aí ocorrem esses grupos por baixo que estão conseguindo manipular, ter suas entranhas dentro da liga, que agora que tá tudo liberado, eles conseguem ter um acesso mais fácil a jogadores, conseguem um acesso mais fácil participarem de partidas, e isso foi justamente o que abriu as portas para essa conspiração ganhar força. Então a gente talvez tenha um grupo envolvendo até nomes grandes da NBA, talvez até times, quem sabe, que estão rodando rios de dinheiro, uma grana absurda. Um anônimo teve que sumir da internet porque ele tava supostamente revelando tudo isso, e a NBA não está conseguindo saber antes das investigações ou tomar conta da própria liga, perdendo o controle. Esse é o ponto que eu queria chegar. E a NBA está perdendo sua própria liga para um grupo que sabe o que as coisas vão acontecer antes da liga que ela é dona. Porém, a NBA também tá dando brecha para isso acontecer, porque ela tá ganhando uma fatia dos patrocínios dessas apostas. E aí o mais engraçado é quando a gente vê os vídeos, como por exemplo do Fly Mike falando do esquema de apostas, que é no meio do vídeo ele tá com uma publi de casa de aposta, tá ligado? No meio do negócio. Então isso simplesmente é muito maior do que o Tim Donaghy. Muito maior que esse escândalo. Porque com o Tim Donaghy, a liga, o maior problema da liga é que ela legalmente corrigia jogos para o seu melhor interesse, mas ela não queria que apostadores ganhassem em cima das suas manipulações, e aí teve o escândalo do Tim Donaghy. Agora, simplesmente, abriu as portas para que
que esse novo esquema aconteça e ela não consegue saber quando vai acontecer. Porque entenda, eu mesmo não sou contra a aposta esportiva. Eu acho que a aposta esportiva é diferente de cassino online. Eu acho que é de fato um hobby. Eu conheci pessoas que trabalham só com isso. Não é um trabalho, você não vai ficar milionário com isso, mas de fato de outro, perder seu dinheiro pra programa. Eu acho que, tipo, é válido. Só que a NBA abriu as portas sem nem saber quem são as pessoas envolvidas nesse escândalo. Enquanto um alce de pelúcia tá cantando a bola de tudo o que vai acontecer e a gente não tem mais os rastros porque ele sumiu. É um caso bizarro, a gente vai ter que esperar a cena dos próximos capítulos. É tenebroso o que tá acontecendo por trás das cortinas, por trás de tudo, né? No subsolo da NBA, porque se fosse por trás das cortinas, a NBA saberia alguma coisa, mas até isso eles estão conseguindo passar a NBA. E se algum nome dessa lista for validado como verdade, como por exemplo Carmelo Anthony, significa que a gente tem muito mais entranhado nessa conspiração do que somente jogadores devendo dinheiro. O problema é bem mais embaixo. Os jogadores que devendo dinheiro são só válvula de escape pra, tipo, serem a marionete dessa organização. O que será que Moose NBA ainda não contou, que a gente vai descobrir no futuro? Não, o Nicolas Cage foi confirmado, é brincadeira. O Nicolas Cage é absurdo. As casas de aposta destruíram os esportes. Além do vício e incentivo o público a apostar, também estraga o legado dos esportes e dão brecha dos jogadores apostarem. Mas isso daí, essa segunda parte, já é culpa da liga, já é culpa dos jogadores, e teve as punições como do Jonathan, que foi banido pro resto da vida. Isso daí se resolve com a investigação e punição, porque até quando não era legalizado as apostas, teve esse caso do Tim Doragai. O problema é que nem isso a NBA não tá conseguindo fazer. Vira membro e se inscreve no canal.